Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, pessoal, vou estar decorando dois bolos junto com vocês. São dois bolos que eu vou fazer para vender a pronta entrega, tá bom? Então, eu vou decorar fazer uma etapa com vocês. Depois eu vou trocar de bolo, fazer outra etapa e depois eu faço a finalização dos dois. Conforme o vídeo for passando, eu vou explicando melhor para vocês, tá bom? Aqui eu tenho um bolo de 1 kg, massa branca com recheio de mousse de leite ninho. Eu fiz a escolha desse recheio de mousse de leite ninho porque é um recheio que vende muito aqui onde eu moro e é um recheio super simples de fazer, super econômico e os clientes adoram. Então fica mais fácil de estar vendendo, tá bom? Então vamos lá dar início ao nosso bolo. Aqui eu vou começar a fazer uma pré-camada. Eu vou fazer uma decoração nesse bolo, pessoal, bem simples, bem rapidinha de fazer. Vocês vão ver que a gente vai decorar dois bolos nesse vídeo e vai ser super simples, super rapidinho de fazer, tá bom? Então aqui eu tô fazendo a pré-camada. Pré-camada, gente, eu faço em todos os bolos, independente se é um bolo mais simples, se é um bolo à pronta entrega, ou se é um bolo que vai decoração com bico de confeitar, ou se é um bolo todo liso, espatulado. Independente de como for o bolo, eu faço a pré-camada nele, tá? Eu acho muito importante fazer essa pré-camada, porque vai grudando todo o farelinho do bolo. Por mais que a sua massa seja uma massa bem estruturada, você fazendo essa pré-camada é uma segurança a mais que você tem, tá bom? Então, passei aqui minha pré-camada e vou pegar o chantilly e colocar aqui na minha manga de confeitar. Pronto, enchi aqui meu saquinho de confeitar e observem, pessoal, que eu não tô mais colocando o bico de confeitar aí pra estar auxiliando na hora de aplicar, tá? Eu fiz um teste um dia de fazer sem o bico de confeitar e eu achei que depois ficava mais fácil de estar alisando, tá? Então, eu tô meio que me desapegando do bico de confeitar e tô fazendo dessa forma, tá sendo bem mais fácil pra mim tá vindo alisando depois, tá? Então, se você tem o costume de fazer da forma que eu fazia, que era com o auxílio de algum bico, seja ele pitanga assim ou não, qualquer dia faça o teste de fazer sem o bico, só o saquinho. Eu acho que você vai sentir a diferença igual eu senti, tá? Eu achei que fica mais fácil de alisar. Pode ser impressão minha, mas, né, faça o teste aí, que eu acho que vai ser melhor pra vocês também. Agora, com uma espátula reta, eu venho alisando o topo do meu bolo, a parte de cima. E logo em seguida, eu já venho alisando a lateral do meu bolo. Esse bolo aqui, a gente não vai passar a espátula de textura nele. Então, eu vou tentar deixar o máximo lisinho que eu conseguir, tá? Ele não fica com aquele alisamento perfeito, mas eu deixo o mais lisinho possível, tá? Porque eu não vou passar a espátula de textura nesse bolo? Por conta que essa bandeja é aquela bandeja que vem com a tampa de plástico e ela é funda. Então a espátula de textura, ela não encaixa aí pra eu poder estar passando, tá bom? Então aqui eu vou fazer um detalhe com um pincel de silicone. Daqui a pouco vocês vão ver que eu vou vir com o pincel de silicone e ele vai fazendo vários risquinhos e fica super bonito também, tá? Então aqui já serve de treinamento pra gente também, pra gente tentar alisar o nosso bolo, deixar ele mais lisinho, mais retinho possível, tá bom? Se você quiser fazer esse tipo de trabalho de bolo à pronta entrega e quer colocar nessa embalagem e quer passar a espátula de textura, você quer fazer os dois, você tem a opção de fazer numa bandeja, sei lá, pode ser de isopor ou aquela de papelão laminado. E você decora seu bolo dentro dessa bandeja, em cima dessa bandeja. E depois, essa bandeja, ela tem que ser de um tamanho que ela vai encaixar depois nessa bandeja aí, tá? Nessa bandeja com tampa. Já tem outros vídeos aqui no canal que eu fiz isso, tá? Eu decorei o bolo em uma bandeja de isopor, que ela era até bem estreita. E depois que o bolo já estava pronto, eu coloquei nessa outra embalagem para poder tampar, tá? Dá pra fazer dessa forma também, só que acaba saindo um pouquinho mais caro, tá? Então, o que a gente puder economizar no bolo à pronta entrega, a gente vai economizando, porque aí a gente consegue ter uma porcentagem maior de lucro, tá? Pessoal, enquanto eu vou alisando aqui, eu quero explicar uma coisa pra vocês. Eu fiz um vídeo algumas semanas atrás, onde eu explicava como que eu ia estar fazendo para entregar os meus bolos à pronta entrega. Que o bolo ia ser na bandeja, eu ia decorar o bolo só na bandeja. Eu tinha comprado uma caixa, então
O bolo ia na bandeja, a bandeja ia dentro da caixa e essa caixa ia dentro da mochila do motoboy. O que acontece? O motoboy, gente, é meu esposo, tá? O que acontece? Pra gente estar fazendo a entrega dessa forma, eu sempre tinha que estar indo com meu esposo pra estar fazendo as entregas. Porque não tem como uma pessoa segurar a mochila com uma mão, com a outra, a pessoa abrir a mochila, abrir a caixa e pegar o bolo descoberto. Até tem como, só que fica um trabalho assim, né, com uma coisa muito perigosa, pode acontecer algum acidente de deixar o bolo cair no chão ou da pessoa esbarrar no bolo. Então, para não acontecer nada disso, pessoal, eu tô preferindo colocar nessas embalagens novamente com tampa, tá? Porque assim ele consegue ir sozinho, tá bom? Pessoal, aqui eu tô passando o pincel de silicone, tá? Eu vou passando, vou girando a minha bailarina e vou subindo o pincel. E aí eu faço esse trabalho tanto na lateral como na parte de cima. E aí, pessoal, como eu tava falando, eu tô dando preferência de colocar nessas embalagens de novo, porque aí ele pode fazer as entregas sozinho, tá? E aí, enquanto ele faz as entregas, eu vou fazendo outras coisas, seja de confeitaria ou aqui em casa mesmo, tá? Então, eu tô colocando nessas embalagens e ele entrega sozinho, dá mais certo. Pessoal, esse daqui já é o meu segundo bolo, tá bom? O tamanho é o mesmo, a massa é o mesmo e o recheio é o mesmo, tá? É 1 kg de bolo, massa branca com recheio de mousse de leite ninho, tá? Aquele primeiro bolo eu fiz até a parte onde vocês viram aí do vídeo, tá? Eu não pulei, não cortei nem nada, tá? Eu fiz até aquela parte e vou fazer a mesma coisa com esse bolo, tá? No caso, hoje eu só tenho esses 2 bolos para fazer a pronta entrega. Se eu tivesse, sei lá, 3, 4 bolos, eu ia fazer esse mesmo processo com todos os meus bolos. Eu ia fazer até essa etapa. Por quê? Depois dessa etapa, a gente vai fazer uma esqueci o nome, pessoal. A gente vai fazer uma ganache de chocolate, tá? Eu não filmei fazendo a ganache de chocolate porque eu não tenho uma medida certa. Eu sempre vou fazendo por olhômetro. Eu pego um pouquinho de chocolate, eu derreto e depois eu venho com creme de leite e vou misturando, vou colocando o creme de leite aos poucos, tá? E a quantidade de chocolate também coloco por olhômetro. E aí eu vou fazer uma ganache de chocolate. Então, o que eu faço? Eu faço todo o meu processo primeiro com o chantilly, com a espátula, faço todo esse processo. Faço o processo até chegar na parte da ganache de chocolate, tá? Então, aquele primeiro bolo, fiz todo o processo, passei o chantilly, alisei bem a lateral dele, fiz as quinas, depois eu vim e passei o pincel de silicone, tá? Depois do pincel de silicone, a próxima etapa já era passar a ganache de chocolate. Então, o que eu fiz? Já pulei para esse bolo. Porque aí, quando eu for trabalhar com a ganache de chocolate, eu já trabalho com ela de uma vez só. Já faço isso em todos os meus bolos. Isso facilita bem mais, tá? A ganache de chocolate, o nome já diz, é de chocolate. A ganache de chocolate a gente não pode estar aplicando ela no nosso bolo com ela quente ou morna. Por quê? Porque ela vai derreter o nosso chantilly. Então ela tem que estar em temperatura ambiente. Só que por ela já estar em temperatura ambiente, para ela secar, para ela começar a endurecer, é muito rápido. Então quando a gente já está com todos os nossos bolos prontos, para passar a ganache de chocolate, é rapidinho. A gente faz o detalhe em um, já pula pro outro, já pula pro outro. Facilita bem mais, fica bem mais rápido. Quando a gente vai fazer em quantidade grande, que a gente precisa de uma produção, a gente faz dessa forma porque fica muito mais fácil. Se não, pessoal, eu tenho que ficar parando toda hora que eu tô fazendo para ir lá esquentar a minha ganache, e depois esperar ela esfriar novamente, porque não é só você esquentar a ganache, você tem que dar o tempo dela esfriar, entendeu? Para ela chegar na temperatura ambiente, para você trabalhar com ela no seu bolo, para que ela não derreta o seu chantilly, entendeu? Então tem todo um processo. Então, para facilitar para vocês, se vocês querem fazer um trabalho mais rápido, quer ter uma produção melhor, fazem dessa forma que eu tô falando, tá? Faz toda essa parte de alisamento do bolo com o chantilly, faz o detalhe com o pincel de silicone, ou se você for fazendo uma bandeja aberta, com a espátula de textura, faça todo esse processo e só por último que você vem passando a ganache de chocolate, que aí você faz em todos, tá?
Mas depois que eu passar a ganache de chocolate, eu ainda vou dar um acabamento com bico de confeitar, tá? Então fiquem aí que logo logo vocês vão ver o detalhe com a ganache de chocolate e o acabamento com o bico de confeitar, tá? E aqui nesse bolo, como eu já disse, tô fazendo o mesmo processo, agora já tô finalizando aqui as minhas quinas. E daqui a pouco eu venho passando o pincel de silicone, tá bom? Pessoal, uma coisa que me perguntaram em vídeos meus, quanto que eu vendo um bolo desse, tá? Varia muito, gente, de cidade para cidade. Eu ainda não vou falar quanto que eu vendo um bolo desse, porque mais pra frente eu quero fazer um vídeo falando sobre precificação, tá? Então eu não vou falar por enquanto, mas eu vendo um bolo desse muito barato, porque eu faço rapidinho, em menos de, sei lá, 20 minutos eu fiz um bolo desse. Na verdade, ó, eu praticamente não cortei o vídeo, tá? Pra deixar bem real pra vocês, tá? E a gente tá decorando 2 bolos em mais ou menos 10 minutos, um pouco mais de 10 minutos, quase 20 minutos, digamos assim, tá? Porque a gente tem que esperar a ganache esfriar e tal. Então, tipo assim, é uma produção muito rápida. Os recheios que eu faço são recheios de mousse. Recheio de mousse, ele já é mais econômico, ele já é mais simples, você gasta menos ingredientes para fazer. Só que você tem que ver a questão da sua cidade. Se na sua cidade as pessoas estão acostumadas a comer recheio de mousse. Aqui na minha cidade as pessoas estão, os meus clientes, mesmo que não seja cliente fixo, mesmo que eu for anunciar para vender, as pessoas mesmo assim elas compram, mesmo sendo recheio de mousse. Mas tem pessoas que não, gente. Tem pessoas que só comem recheio cozidos, como brigadeiro, beijinho, prestígio. Então varia muito de cidade para cidade, varia de quanto que você tá pagando nos seus ingredientes. Então tem uma variação muito, muito grande, tá? Então, pessoal, aqui ó, eu tô finalizando já esse meu bolo. Vou preparar a ganache de chocolate e já volto aqui, tá bom? Pronto, pessoal, aqui a minha ganache já está em temperatura ambiente e eu coloquei dentro de um saquinho para facilitar na hora da aplicação, tá? Coloquei dentro de um saquinho, cortei a pontinha, eu corto bem na pontinha mesmo para não ficar um buraco muito grande. E aí, pessoal, eu vou fazendo movimento de vai e vem, tá? Eu não faço tão na beirinha do bolo, porque eu tenho medo dele escorregar todo, tá? Então eu vou puxando pra dentro do bolo. Nesse vídeo, pessoal, não vai dar pra explicar direitinho o que eu tô fazendo, mas em outro vídeo eu mostro, tá? Pra vocês direitinho esse trabalho. Mas é uma coisa bem simples de estar fazendo, você só vai fazendo um movimento de vai e vem. Só que em cima do bolo eu puxo um pouquinho mais pra dentro, tá? Porque, como eu disse pra vocês, ó, nesse bolo que tá mais perto, dá pra vocês verem direitinho. A parte de cima, ela fica bem em cima do bolo, tá? Eu não faço só exatamente na lateral. Tem uma parte que fica em cima do topo do meu bolo, porque eu tenho medo dele escorregar todo pra baixo, tá bom? E aí, pessoal, esse trabalho aqui, ele é bem econômico, tá? Por mais que seja uma ganache de chocolate, você usa bem pouquinho chocolate. Você usa bem pouquinho a ganache, é só um detalhe mesmo, tá? Aqui eu tô fazendo só um detalhe, mas se vocês quiserem, vocês podem estar colocando essa ganache na parte de cima todinha do bolo. Eu preferi não fazer dessa forma, preferi fazer só esse detalhe na lateral mesmo. E em cima, para fazer um acabamento, eu vou estar fazendo rosetas, tá? Você pode estar fazendo rosetas, você pode estar fazendo pitangas, você pode estar fazendo movimento de cordinha, de qualquer trabalho você pode fazer em cima para dar um acabamento, tá bom? Se você quiser, você também pode estar fazendo um acabamento, colocando raspas de chocolate, você pode estar colocando uma geleia de morango, uma geleia de maracujá, tá? Usem a criatividade de vocês. Pessoal, eu errei em uma coisa, tá? Para facilitar para vocês, eu vou explicar. Aqui eu primeiro fiz o detalhe com a ganache de chocolate e depois eu vim fazendo o trabalho com o bico de confeitar.
dificulta um pouco fazendo dessa forma, porque eu devia ter feito primeiro o rodapé do meu bolo, as pitanguinhas no rodapé, depois eu vinha passando a ganache de chocolate, né, fazendo esse detalhe da ganache de chocolate, e por último eu vinha fazendo as rosetas em cima. As rosetas tem que ser as últimas, porque é ela que meio que vai segurar a nossa ganache de chocolate, tá? Ela vai fazendo por cima da ganache que ficou no topo do nosso bolo, tá? Então, tá, a etapa aí tá certa. A única coisa que vocês têm que fazer antes é o rodapé, porque facilita bem mais, tá bom? Aí pode correr o risco de acabar esbarrando na ganache de chocolate, como aconteceu de esbarrar aí no primeiro bolo, que tá mais pra frente. Aí, ó, dá pra vocês verem que sem querer eu acabei esbarrando o saco de confeitar nele, tá? Então, pra facilitar pra vocês, fez aquela etapa todinha do bolo, faz a ganache de chocolate. Enquanto a ganache de chocolate tá esfriando mesmo, vai fazendo o rodapé do seu bolo, tá? No rodapé você pode fazer pitanguinhas, pode fazer conchinhas, pode fazer efeito de cordinha, qualquer tipo de trabalho também, tá? E aí depois que você fizer o rodapé e sua ganache já estiver em temperatura ambiente, aí sim, você faz o trabalho com a ganache na lateral e por último você faz as rosetas, tá? O meu bolo, pessoal, vai ser assim, tá? Bem simples, não vou colocar raspas de chocolate em cima, não vou colocar nenhum chocolate em cima, não vou colocar nenhuma geleia, não vou colocar nada. Mas fica aí de opção pra vocês, que se vocês quiserem colocar, vocês podem estar colocando, tá? Tudo que vocês colocarem em cima do seu bolo vai agregar valor pro seu trabalho, tá? Aqui eu não coloquei, deixei ele assim bem simples. E por mais que eu deixei assim bem simples, pessoal, vende muito esse bolo, tá? Não é porque ele tá simples que dificulta pra vender não, tá? É bem simples pra vender, eu vendo ele bem rapidinho, tá? Então aqui, pessoal, já estão nossos 2 bolos finalizados, tá? Olhem só como foi bem rapidinho de fazer, bem simples, tá? É um processo bem rápido de estar fazendo. Ficou difícil mostrar os 2 bolos aí, porque a mesa é pequena, mas os 2 bolos está pronto, tá? Agora aqui eu vou colocar a tampa, tá? Já para fechar o nosso bolo. E nessa tampa, pessoal, você pode estar colocando uma etiqueta. Você pode estar colocando uma etiqueta simples, só para estar colocando a data de validade. Ou você pode estar colocando um adesivo, né? Com a sua logo, tá bom? Você pode tá fazendo das 2 formas, tá bom? Pessoal, uma coisa que eu acho que eu ainda não falei. Esses bolos aqui, ele tem a mesma validade como se fosse de um bolo de pote, tá? A validade dele é por 5 dias, tá? Isso se não tiver fruta. Se for um recheio simples sem fruta, ele tem validade de 5 dias. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. E fique à vontade aí para deixar um comentário, querer tirar alguma dúvida comigo. É só deixar um comentário aqui no vídeo que eu vou responder cada um de vocês, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.